Lucas Nascimento. Deus abençoe a vida do Lucas. Aqui. Graças a Deus. Estamos aqui nessa segunda edição do programa Conectados com Deus. Eu quero mandar um alô para minha irmã Simone, missionária, ali de São Paulo. Quero mandar um alô para minha irmã Adriana, ali de Maragogipe, Bahia. Que Deus venha abençoar a missionária e a Adriana, minhas irmãs em Cristo. Que Deus venha abençoar você que está acompanhando aí, né? Nós temos também nossos seguidores aí nas redes sociais. Que Deus venha abençoar grandemente ali o pastor Joselino dos Santos de Cachoeira Grande e Joselito Vigílio, ali dirigente de Queimada Velha ali em Cachoeira Grande. Deus abençoe a todos os amigos, ouvintes e você que está na sintonia desta programação, meu amigo ouvinte também da Palavra de Deus, que você aproveitou a melhor parte, que é ouvir a palavra do nosso Deus. Sem delonga, nós iremos aqui ter uma rápida reflexão bíblica em 2 João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 26, que diz: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Meu amado ouvinte e amigo da Palavra de Deus, como a maioria das pessoas nos tempos de hoje, os discípulos não estavam acreditando na evidência do túmulo vazio, e nem no testemunho explícito dos anjos, e nem no testemunho dos discípulos que com precisão falava acerca da ressurreição do nosso Mestre. Os discípulos se encontravam trancados, os discípulos se encontravam ali, passando por aqueles momentos de solidão, de uma crise espiritual. No entanto, eles estavam realmente recebendo notícias do que haveria acontecido com o nosso Mestre. Mas nada disso convenceram os discípulos, a não ser a aparição do próprio Senhor Jesus Cristo no meio deles. Estando eles de portas trancadas, Jesus o aparece e mostra os efeitos cruciais do sofrimento marcado em seu corpo. Jesus ali, ele relata aos seus discípulos todos os acontecimentos que ocorreu com ele quando ele estava em vida, quando ele estava sendo crucificado. Isso significa que ninguém se convencerá da ressurreição e do senhorio de Cristo, a não ser o toque individual do Espírito Santo sobre cada ser humano. Aqui está uma prova, uma evidência, em que, enquanto de um lado os inimigos de Jesus e da cruz estavam investindo para convencer os seus públicos que Jesus haveria sido roubado pelos seus discípulos, ou até mesmo o seu corpo haveria sido roubado pelo próprio Jeová, pelo próprio Deus. Os inimigos de Jesus Cristo estavam fazendo de tudo para provar que Jesus não haveria ressuscitado, para provar que Jesus não estava vivo, querer
transmitir para o seu público, investia até dinheiro. Subornaram os soldados para convencer, dizendo para eles que você realmente viram que o corpo do mestre foi roubado pelos seus seguidores. No entanto, Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos, ele quebra esse tabu, ele quebra esta impressão, ele quebra estes pensamentos malignos em que realmente Jesus não foi roubado pelos discípulos, Jesus não foi roubado pelo Senhor Deus, ele não foi escondido o seu corpo pelo próprio Deus, mas que Jesus haveria ressuscitado e ele prova com toda evidência que ele ressuscitou ao terceiro dia para a glória e para a honra do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus está agora em um ambiente fechado. Jesus aparece e mostra todas as cicatrizes que ele traz em seu corpo. Ele prova, meus amados irmãos, isto aqui nos prova que o mesmo corpo que Jesus tinha quando ele estava vivo, ele apresenta aos seus discípulos naquele exato momento. Isto é uma prova que na glória celestial os irmãos irão reconhecer uns aos outros. E assim como Jesus é, nós o veremos. Ele, assim como ele foi aqui há esses tantos tempos, há 3.000 anos atrás, possamos dizer, ele está do mesmo jeito. Jesus Cristo ressuscita para a vergonha do inferno e para a derrota do nosso adversário. Não adianta o inimigo querer sufocar os propósitos de Deus, porque tudo que Jesus Cristo passou já estava projetado, já foram profecias que o profeta messiânico havia profetizado, que ele viria, que ele morreria em uma cruz, mas que ele iria ressuscitar para a glória do Senhor Deus. Jesus apresenta naquele momento para os seus discípulos. Outros momentos que Jesus apresenta no capítulo 24, versículo de número 12 de São Lucas, quando os dois discípulos no caminho de Emaús iam conversando acerca do que aconteceu, os momentos que aconteceu com Jesus acerca do seu sacrifício e da sua morte. E indo eles conversando no caminho de Emaús, triste, estavam enlutados, com seu coração abatido, porque aconteceu isso com nosso mestre. Naquele momento que eles caminham para o caminho de Emaús, Emaús, que era aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, agora Jesus aparece como um estrangeiro. E ele começa a dizer, você ouviu o que aconteceu com o nosso mestre? Aquele que as profecias estavam apontando que ele iria sofrer, iria morrer, padecer, o terceiro dia ressuscitaria. E Jesus começa a desvendar para eles todos os acontecimentos, o que haveria de acontecer com o Filho do Homem. No entanto, ele não deu a conhecer quem realmente ele era. No momento em que ele conversava com os discípulos. Mas chega um momento em que os discípulos dizem assim, fique um pouco conosco, fique. E ele entra ali naquela casa. E após Jesus, quando ele começa a orar para comer o pão, e os discípulos, quando ouvem Jesus falando da palavra, quando olha, Jesus desaparece, já não estava mais ali. E eles disseram um para os outros, você viu como ardia os nossos corações? Quando ele começou a falar dessas palavras, não ardia os nossos corações? Então, naquele momento, Jesus aparece para os discípulos de Emaús como um estrangeiro. Para Maria Madalena, no capítulo de número 20, versículo 22 de João, ali estava Maria Madalena chorando, de cabisbaixo, triste, com seu coração aflito,
E de repente ela vê o Senhor. E pensando ela que Jesus seria um jardineiro, ela se aproxima. E ele disse: mulher, por que choras? E ela disse: peço-te, Senhor, aonde colocaste o corpo dele, que eu irei o ter com ele, que eu irei o buscar. E naquele momento Jesus, achando ela que ele era um jardineiro, ele diz: Maria. Naquele momento, Maria, quando ela ouve esta voz, como uma ovelha conhece a voz do seu pastor, ela começa a dizer Rabi, Raboni, que quer dizer mestre, meu bom mestre. Naquele momento, meus amados irmãos, Jesus disse: não me detenhas, mas vai para os meus discípulos e disse que eu não fui ainda para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, que eu irei apresentar-me a eles. Ou seja, para Maria agora, ele aparece para Maria como se fosse um jardineiro na mente dela. Mas nesse exato momento, Jesus, ele decide apresentar para os seus discípulos como o Salvador. De que forma você está vendo Jesus, meu amado ouvinte? Como jardineiro? Você enxerga Jesus como um estrangeiro? Você enxerga Jesus como um profeta? Jesus, ele é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que um jardineiro. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Jesus é muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus é, de fato, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscita e traz provas, evidências de que ele está vivo. Ele vive. Jesus não está mais no túmulo. O túmulo está vazio. Jesus Cristo está à destra do nosso Deus. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus agora aparece para os seus discípulos. E agora ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, ensinai-vos a guardar tudo o que eu tenho vos ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, através deste programa Conectado com Deus, é ensinando tudo aquilo que Ele vos tem ordenado para que nós pudéssemos fazer. Meu amado ouvinte da Palavra de Deus, receba Jesus como seu Salvador. Receba Jesus como seu guia, como seu Criador, o seu Salvador da sua alma. Você tem uma alma. Você precisa deste Salvador na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus venha lhe abençoar e que essas palavras, elas não venham ser palavras esquecidas pelo tempo, mas que elas venham entrar no seu coração e trazer a alegria para a sua alma. Porque a alma apartada de Jesus, ela só é uma alma dramática, sofredora e abatida. Mas ela próxima de Deus, de Jesus, ela é uma alma feliz, ela é uma alma alegre, porque tem a presença do seu Salvador. Que Deus venha abençoar. Eu lhe convido neste momento para entrarmos em um momento de oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aí se encontra, meu Deus, esta alma, esta vida, que está abatida, que está triste, que está com muitas sombras e dúvidas em seu coração, e que ela precisa, meu Deus, de ter uma certeza
que tudo aquilo que ela passa, que ela está enfrentando, Senhor, tudo isto, o Senhor é o único que estabelece o seu propósito na vida da humanidade. E apesar do inimigo não dar nada pela alma, dele descartar, porque ele só quer destruir, oprimir, acabar com ela, descartar ela e jogar ela no escanteio, jogar ela sem valor para um lado. Mas o meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor tem o preço de uma alma através do seu sangue. O Senhor o entregou para a salvação da humanidade. Meu Deus, abençoa cada vida agora. Que esta pessoa que esteja com dor seja curada agora. Que este que esteja, meu Deus, oprimido seja liberto. Que esta alma que esteja aflita, angustiada, que está neste quarto escuro, que está sentindo opressão, depressão, que não sente mais vontade de se alimentar, que não sente vontade de fazer as atividades da vida diária, seja tocada agora pelo Santo Espírito de Deus. Seja livre agora, meu amado irmão. Esta doença, este mal que os médicos procuram, ou os exames não contestam, porque são doenças psicossomáticas, são doenças espirituais. Seja curada agora. Seja livre, seja liberto, seja sarado. As mãos do Senhor estão aí sobre ti, da cabeça até a raiz dos pés. Vai recebendo a cura, a libertação. Este mal na mente, no pensamento, esse sentimento de querer tirar a própria vida, se destruir, seja livre agora. Que esta mente possa agora a ser alcançada pelas mãos do Todo-Poderoso, e que todo pensamento negativo saia em nome de Jesus Cristo. Receba o milagre, a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse do seu milagre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos os ouvintes. São 19h04. Como diz aquele ditado, o que é bom dura pouco. Já estamos encerrando o programa Conectados com Deus. Agora, em 2 dias, na segunda e na quarta-feira, a partir das 18 horas, nós estamos marcando esse novo encontro, porque conectado com Deus, nós vencemos todas as dificuldades. Um forte abraço. Quero mandar um abraço especial para o pessoal lá de Goiás, que está ouvindo também esse programa. Não podia esquecer ali irmã Creunice, irmão José Domingo. E encerramos esse trabalho com a fé que o Senhor Jesus está trabalhando na sua vida. Em nome de Jesus. Bonzinho, Já foi essa. Hã? Ele aceitou. A música que ele pediu pra ter. Até segunda, Luquinhas. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom final de semana para você. Seja cheio de paz. Rapaz, os caras querem me botar para trabalhar lá no Reginaldo. Reginaldo aqui? A pergunta quando é mais perto, né? Hã? É mais perto, né? Mas ali eu não trabalho na creche.